Amém. Meus irmãos, podemos assentar. Nós estamos aqui na quarta sexta-feira, se não me falha a memória. Na primeira sexta-feira nós falamos aqui sobre a arte de pregar, não é? Demos aqui algumas dicas de coisas que nós devemos evitar para nos tornarmos pregadores mais eficazes da palavra. Na segunda semana nós falamos sobre a interpretação das Escrituras. A Escritura não é de particular interpretação, eu não posso abrir, não é, a palavra de Deus e assim determinar aquilo que vem na minha cabeça de manhã, não é de particular interpretação, ela tem um corte certo, ela tem uma explicação por ela mesma. Na semana passada nós falamos aqui sobre alguns assuntos, dentre eles ética ministerial, comportamento adequado, falamos sobre o burnout, ou sobre o esgotamento ministerial que tem havido na vida de alguns obreiros, né, por conta até mesmo de não saber lidar com as demandas da obra de Deus, as demandas desse tempo. E dentre muitos assuntos, hoje nós vamos falar sobre finanças ministeriais, vamos falar sobre dinheiro, né? E nós falamos aqui que, no texto que nós lemos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? O texto começa falando qual é a raiz. Quando Jesus fala sobre duas forças que são antagônicas, são contrárias e que lutavam pelo domínio do coração do homem, Jesus citou justamente Mamon, não é? Ou seja, Mamon se opunha contra os ensinos do Evangelho, contra a pessoa de Cristo, colocado no patamar de divindade, de Deus, riquezas. E onde isso fica na vida daquele que quer servir a Deus? A primeira coisa que eu coloquei ali é que a forma como o pregador lida com o dinheiro, quando eu falo pregador, líder, obreiro, servo de Deus, lida com o dinheiro, revela muito acerca do seu coração. A maneira que eu lido com o dinheiro. Uma certa feita, nosso pastor presidente falou que o livro caixa da igreja, e eu já falei isso aqui algumas vezes, ele falava muito acerca da saúde espiritual da igreja. E pode parecer estranho, né? Pode parecer capitalista, pode parecer, quem sabe, que nós estamos nos preocupando apenas com a prosperidade material, mas a verdade é que é um índice, né? Um demonstrativo, um sinal, um sintoma. O livro caixa consegue evidenciar se essa igreja está sendo bem ensinada, se essa igreja confia na sua liderança, se essa igreja tem consciência de reino de Deus, se essa igreja verdadeiramente quer que a obra continue, quer que a obra avance. Então, a maneira que eu lido com o meu dinheiro. Alguém disse que o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Então, a raiz de todos os males não é o dinheiro em si, mas é claro que é o amor ao dinheiro, é a avareza, é o apego exagerado ao dinheiro. E isso aqui pode trazer muitos males na nossa vida e é o princípio de muitos problemas no ministério. Nós vamos ver sobre isso mais à frente. Hebreus capítulo 13, verso 5, se alguém puder nos ajudar com as leituras, fala justamente acerca do contentamento. O que é o contentamento, irmãos? O contentamento é o estar feliz com aquilo que Deus me deu hoje. É eu estar satisfeito com aquilo que Deus me deu hoje, mas no dia de amanhã eu desejar tudo quanto Deus tem reservado para a minha vida. Hebreus capítulo 13, verso 5, quem achou, por favor, já fica o microfone aí, faz a leitura para nós, para nos ajudar. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. O que é avareza aqui, irmãos? Amor exagerado ao dinheiro. Evidentemente nós precisamos do dinheiro para realizar as coisas nessa terra. Essa luz aqui que nós estamos é paga com dinheiro, os bancos que nós estamos sentados, as cadeiras, o som, a manutenção, né? E às vezes eu prefiro me fazer uma determinada pergunta, se as cadeiras que eu sento, se a luz que eu usufruo, se as coisas que acontecem na igreja dependessem das minhas ofertas e dízimos, como elas estariam hoje, né? Como é que eu me relaciono com isso? Então isso aqui fala da fidelidade do pregador, do líder, com relação ao dinheiro. E eu começo a colocar ali, a listar algumas questões. A primeira é a transparência com as ofertas. Isso é muito importante. Quando nós convidamos alguém aqui que vem pregar aqui na igreja, geralmente, eu falei isso aqui semana passada, dei uma rápida pincelada,
nós costumamos semear na vida dessa pessoa, é um princípio do nosso ministério. Se nós convidamos, né, nós sabemos entender que essa pessoa, quem sabe vive do altar, quem sabe é alguém que desprendeu muito esforço para estar aqui, gastou recursos, então nós semeamos por um princípio de honra, não por um princípio de necessidade. E quando nós semeamos por um princípio de necessidade, temos que tomar cuidado para não ser esmola, é igual presente. Você não dá um presente para uma pessoa, você não honra uma pessoa com presente, porque ela precisa. Você dá um presente porque você tem o princípio de honrar aquela pessoa, de alguma maneira, agradar, uma gratidão, uma alegria, para trazer ao coração daquela pessoa. Então, primeiramente, a transparência com as ofertas, o destino das ofertas, né? Como essas ofertas acontecem? Eu vim de uma igreja, fui nascido, e boa parte da minha vida eu vivi numa igreja que tinha um sistema congregacional. O sistema congregacional, já que a gente está num culto de membros aqui, lá nessa igreja se fazia da seguinte maneira: existia um quadro que ficava no corredor da igreja, e esse quadro não dava valores, mas estava lá uma listagem de todos os dizimistas da igreja, não tinha valores, né? Mas tinha um quadro com o nome de todos os dizimistas da igreja. E essa igreja, ela tinha uma reunião mensal, chamada reunião administrativa, na qual se prestava conta dos valores que eram destinados à igreja. Eu posso falar bem dos dois lados, irmãos. Depois eu vim para a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, o sistema é episcopal. O sistema episcopal, ele diz o seguinte: a convenção colocou um pastor, toda a membrazia que quiser ter acesso, cadê o tesoureiro da igreja, deve estar fazendo alguma coisa, que quiser ter acesso ao livro caixa, não pode ser vedado o acesso ao livro caixa, isso é estatuto da igreja. Todo membro da igreja, está lá o pastor Edgar, né, que um dia quiser saber, deixa eu ver aqui, né, aonde está indo o meu dinheiro, vai lá, procura o pastor Edgar, ele vai ter o maior prazer de te receber, não pode ser vedado. Só que se entendeu no sistema episcopal, que se a igreja confia na sua liderança, no corpo de obreiros, por exemplo, no nosso ministério, irmãos, existe um conselho fiscal, tesouraria local, tesouraria da sede, isso vai para o contador, não é? A coisa não é feita tão aleatoriamente como algumas pessoas pensam, que o pastor tem tanta autonomia de fazer o que quiser com o dinheiro deles. Tudo isso tem uma supervisão. E nós vamos ver mais à frente aqui que a supervisão sobre essa área é muito importante. Quem mexe com dinheiro que não é dele, é bom que compartilhe essa decisão com outras pessoas, para que ele não se sinta absoluto, tentado a fazer alguma coisa que não venha agradar a Deus. O sistema da Assembleia de Deus entende que se alguém confia em um líder, em um corpo de lideranças para cuidar da sua vida espiritual, evidentemente, esse corpo de pessoas vai confiar no líder para que ele venha cuidar das finanças da igreja. Por quê? Essa exposição trouxe muito problema no passado. As igrejas começaram a crescer. Aí, quem sabe, R$1.000 para mim é muito dinheiro, muito. Para mim é muito dinheiro. R$1.000 para a igreja é nada. A nossa despesa mensal aqui da igreja é talvez 30 vezes esse valor que nós falamos aqui. Aí alguém via, para mim R$1.000 é muito dinheiro. Quanto entrou na igreja? Entrou 10 mil, muito dinheiro. A igreja está entrando muito dinheiro. A igreja pode fazer isso, não é? Então gerava uma especulação para pessoas que não entendiam que você está administrando um recurso que não é teu, e muita gente se sentia deslumbrada com esse tipo de valor. Mas a transparência deve haver. Como? Quando eu percebo que os recursos que eu estou destinando, eles estão sendo bem empregados, a igreja está crescendo, os valores estão sendo, de alguma maneira, traduzidos em melhorias para a membrazia da igreja, existe um cuidado de Deus, existe uma transparência no que diz respeito ao levantamento de ofertas, não existe, quem sabe, um abuso ou um excesso no que diz respeito a isso. As ofertas levantadas são de acordo com a palavra de Deus, não precisa forçar texto, não precisa tirar coelho da cartola, não precisa fazer barganha. Quando a igreja é saudável, entende isso e começa a aprender isso lá na integração, nós vemos o reflexo no dia a dia da igreja, na sua expansão, porque os próprios membros vão desfrutando desse crescimento. Se a nuvem está sobre esta igreja, se a igreja cresce, se a membrazia cresce, a igreja cresce.
Então, o primeiro ponto aqui é transparência. Segundo, não negociar unção. Alguém começou a ter talentos da parte de Deus, e ele começou a perceber que com esses talentos ele podia oferir algum tipo de vantagem, algum tipo de lucro. E ele começou a negociar esse tipo de coisa. Ele começou a colocar o ministério que Deus deu para ele no balcão de negócio. Começou a colocar o seu chamado como se fosse um atrativo para poder ganhar a sua vida. Então ele começou a perder a sua visão. Ele começou a perceber que a coisa poderia andar por um outro caminho. Evitar a ostentação, são algumas dicas aqui. O que é ostentação, irmãos? É o mostrar mais do que eu tenho, mais do que é necessário. É viver uma vida apenas de aparência. Eu estou ostentando, mostrando. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho. E aí, na maioria das vezes, ostentar, quando se trata de um ministro, de um pastor, de um obreiro, de quem cuida de recursos que não é da igreja, porque hoje, quando se fala de pastor, né, se o pastor andar com o sapato furado, ele não vive aquilo que ele prega, é um miserável. Se ele chegar com um sapato cromo alemão, está roubando a igreja. Se ele chegar com um carro com um pneu careca, é um pastor que é relaxado. E quando eu falo de pastor, estou falando de pregador, de cantor, de líder, né? Se ele chegar com um carro com um pneu novo, o pastor, e limpinho, né, com silicone, o pastor é vaidoso. E aí vai, né? Por isso que no que tange isso aqui, evitar a ostentação. Nós não precisamos viver um estilo de vida que precisa mostrar para as outras pessoas que nós temos. A orientação para quem é obreiro é ter uma vida moderada, equilibrada. Não é deixar de desfrutar de nada, mas ter uma vida moderada, equilibrada. Separar finanças pessoais do ministério. Se você cuida do caixa do departamento, se eu cuido do caixa da igreja, as minhas finanças pessoais não podem ser misturadas com as finanças do ministério. Não pode ser a mesma conta, não pode ser a mesma planilha, não pode sair do... Não, tem que ser separado, é diferente. Assim como é numa empresa. Eu posso ser dono de uma empresa, mas a minha finança pessoal é um prolabore ou um salário do sócio, que tem que ser determinado no início do ano. A empresa pode estar fazendo muito mais do que aquilo que eu estou ganhando, mas a divisão de lucro só vai acontecer no final do ano, porque se eu misturar conta pessoal, finança pessoal com finança da igreja ou finança da empresa, lá na frente, irmãos, isso vai dar problema. São coisas distintas e separadas. Vamos lá. Tenha prestações de contas. Não andar sozinho em decisões financeiras. Tem alguém para poder participar. Tem alguém para, de repente, se você estiver passando um pouquinho do ponto, quando você tiver um caixa e cuidando do dinheiro da igreja, alguém que possa falar um dia com você, olha, dá uma segurada aí, porque isso aí não vai dar para a gente não. Esse passo aí é muito maior do que a nossa perna. O que o senhor acha de parar um pouquinho? Não dá para nós irmos por esse caminho. Por quê? É muito fácil se perder e falar que tudo é fé. E depois que alguém se perde na área financeira, irmão, isso é uma marca, uma pecha que fica durante toda a trajetória dessa pessoa. Por isso que o texto que nós lemos ali diz: seja fiel, Lucas 16, 10, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Porque quem é infiel no pouco não vai ser fiel no muito. Ali fala do texto do mordomo fiel, aquele que está administrando os bens do seu senhor. E ele foi habilitado para poder cuidar de mais, porque ele cuidou bem daquilo que era pouco. Vamos lá. Finanças ministeriais. Eu coloquei ali 2 exemplos ali. O primeiro, né, um contraste, pois se você quiser ler em casa, segundo o livro de Reis, capítulo 5, do verso 15 ao 27, um contraste da vida de Eliseu e Geazi. Quantos lembram desse texto quando, né, Naamã foi curado por causa do conselho do profeta? E aí Naamã, que era um general sírio, o que ele quis fazer? Ele quis ofertar na vida de Eliseu. Aí o texto sagrado diz que tem um contexto, um contraste ali. O primeiro, Eliseu recusou a oferta. Mesmo sendo legítima a gratidão, Eliseu não aceitou nada. É legítimo o pregador, o pastor, o cristão, o líder aceitar uma oferta de alguém? É legítimo? Claro que sim. Às vezes você nem precisa.
Às vezes eu vou ministrar a palavra em algum lugar e eu sempre falo, meus irmãos, às vezes porque é um amigo, eu falo assim, eu sou pastor de igreja, eu tenho meu trabalho, né? E eu parei de falar isso porque eu estou impedindo a pessoa de ser abençoada. Se ela está semeando, eu me considero uma terra boa, independente se eu preciso ou não, aquela semente foi Deus que plantou no coração. Então é legítimo, mas nem toda oferta pode ser recebida. Por quê? Se essa oferta vai comprometer valores e o nome do Senhor, ela não pode ser recebida. Veja só, Eliseu protegeu a glória de Deus. Ele queria deixar claro que o milagre não estava à venda. Irmãos, eu me recordo como se fosse hoje, numa campanha que nós dirigíamos há muitos anos atrás, e tinha uma pessoa que participava dessa campanha. Ele era um empresário da região, um microempresário. Ele tinha o costume de, na hora da oferta, ele não colocava a oferta dele na salva. Ele queria pegar a oferta dele, ele queria colocar no bolso de quem estivesse dirigindo o trabalho. Até que um dia o dirigente do trabalho, ele com discernimento de Deus, falou com ele que não iria receber mais a oferta ali, que a oferta deveria ser depositada na salva. Por quê? Qual era o interesse dessa pessoa? De repente o interesse dessa pessoa era mostrar que ele estava comprando o milagre, era mostrar que as coisas que estavam acontecendo ali estavam à venda, quem sabe querendo um tratamento diferenciado, porque a oferta dele era uma oferta muito boa, era muito boa. Uma certa feita eu recebi no gabinete da igreja, quando nós viemos para cá em obra, uma pessoa que estava visitando a igreja, e essa pessoa falou comigo o seguinte: olha, pastor, eu estou 1 ano sem dizimar lá na igreja, e eu estou frequentando aqui já tem alguns dias, e eu estou com um dízimo de 1 ano que está totalmente represado, e que fez questão de falar quanto ela ganhava, e não era pouco, irmãos, era um dízimo que viria como algo, uma gota d'água no deserto, assim, para poder, né, realmente ser uma bênção naquele momento. E eu confesso para os irmãos que a cabeça gerou várias possibilidades e desculpas que eu poderia dar para poder receber aquela oferta, e está tudo bem. Mas o Espírito de Deus falava ao meu coração: não receba esse dízimo, porque esse dízimo é um dízimo de rebelião. E eu falei: meu Deus do céu. E eu falei para essa irmã: como é que eu vou falar isso para ela agora? Com tanta boa vontade. Falei: minha irmã, a irmã me perdoa, eu preciso muito desse recurso. Nós estamos em obra na igreja, com muita dificuldade, muita conta para pagar, mas quer um conselho de Deus? Onde a irmã congrega hoje? Eu congrego na igreja XYZ. Vai até lá, se reconcilia depressa com o teu pastor, entrega esse dízimo que está retido lá, porque isso está retendo as bênçãos da irmã no reino dos céus, e depois, se a irmã quiser congregar aqui, a irmã traz o dízimo na casa do tesouro. Antes disso, eu não vou receber. Eu tenho certeza, irmãos, que aquela atitude fez com que aquela pessoa olhasse diferente com relação ao dízimo, totalmente diferente. Justamente o que Eliseu fez aqui, ele deixou claro que o milagre não estava à venda, e que aquela cura vinha exclusivamente do Senhor. Terceira coisa, testemunha aos gentios, lembrar que Naamã era sírio, e ao recusar, Eliseu mostrou que a graça de Deus não pode ser comprada. Lembram de Simão lá, no Novo Testamento, quando ele viu Pedro e João, que estavam orando, e as pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo, e Simão ofereceu uma quantia em dinheiro, para que ele pudesse também ter aquele poder de orar pelas pessoas e elas serem batizadas no Espírito Santo. Desde então, o pecado de simonia é justamente aqueles que querem comprar cargos públicos, ou melhor, cargos eclesiásticos, e comprar dons espirituais por dinheiro. Olha a diferença de Eliseu. Ele poderia ter recebido a oferta de gratidão, mas ele percebeu que tinha uma interferência naquela oferta. Nem toda oferta é para ser recebida, sabe por quê? O ministério não pode ser movido por interesse financeiro, mas pela fidelidade a Deus. E olha que nós não estamos falando aqui que não é digno o obreiro do seu salário, que o ministro não possa ser remunerado, que a pessoa não possa receber uma oferta de amor, mas essa não pode ser o interesse primário, principal, porque isso faz com que nós percamos a nossa visão. Eliseu teve desapego
das coisas materiais, ele demonstrou integridade e contentamento. Vamos lá, olha o contraste de Geazi. Primeiro, cobiçou a oferta, achou que seu senhor tinha sido rigoroso demais. Segundo, correu atrás de vantagem pessoal, foi escondido até Naamã e mentiu, dizendo que Eliseu precisava de ajuda para 2 discípulos, mentiu, enganou, cometeu pecado duplo, tentou esconder o erro, negou diante de Eliseu e recebeu juízo. E veja, irmãos, ele foi atingido com a lepra que havia sido retirada de Naamã. E Deus nos chamou para curar os leprosos, essa doença contagiosa que tem andado lá fora, não para sermos contaminados por essa lepra. Isso é muito perigoso, porque quando nós começamos a militar no reino de Deus, Deus vai disponibilizar recursos para nós cuidarmos, e nós não podemos nos assenhorar desses recursos. Temos que entender que nem toda oferta deve ser aceita, especialmente se for comprometer o teu testemunho. Quem é que não conhece uma pessoa que gosta de orar? Deus chamou ele para orar só para os vasos grandes. Deus chamou ele só para orar pelos empresários. Não, Deus tem um mistério comigo, que eu só gosto de orar para o pessoal que mora lá na Sernambetiba para lá, né? Deus me chamou para orar para essas pessoas. Quem não conhece alguém que, se valendo, irmãos, às vezes da fragilidade de uma pessoa, coloca o seu ministério à venda, esperando algum lucro acerca disso? Temos que tomar muito cuidado a esse respeito, porque senão nós perdemos a visão de Deus sobre o ministério. Nem toda oferta deve ser aceita, especialmente se comprometer o testemunho. Vamos lá, vamos aqui partir para uma outra etapa dessa ministração que eu quero terminar hoje ainda, né? Finanças ministeriais, acho que deu para dar, né, um biscoitinho para os irmãos dar continuidade em casa, e isso é muito importante. Quero indicar um livro, né? Se você quiser, procure lá, O Seu Dinheiro. O Seu Dinheiro é o nome do livro. Daqui a pouco eu vou falar também quem é o autor. Quem quiser comprar esse livro, irmãos, é um livro fantástico acerca do seu dinheiro, acerca de finanças. Segundo tema dessa noite é o relacionamento com a liderança. O que começa a acontecer com o obreiro, o pregador, o cantor, que Deus começa a soprar o ministério dele, começa a usá-lo, começa a abençoar a sua vida, as pessoas começam a aprovar o ministério dele. Se ele não tomar cuidado, ele começa a se encher de si, e ele começa a sofrer de algumas síndromes, algumas crises, e até de um certo importantismo, achando que agora ele não precisa mais vir para a escola dominical, não precisa mais sentar no culto de doutrina para poder aprender. Afinal de contas, ele prega mais do que o líder dele, ele canta mais do que o líder dele, ele tem mais dons espirituais que o líder dele, só que ele esquece que princípio de autoridade não se estabelece por talentos e dons que foram dados. Eu conheço pastores, irmãos, que quando pegam o microfone para falar não tem uma oratória tão boa, não tem uma palavra de pregação e de ensino tão esmerada, mas são administradores e pessoas nos quais, no decorrer dos séculos, Deus depositou sobre ele uma autoridade delegada. Não é porque alguém canta mais, prega mais, ora mais do que a sua liderança, que ele deve se sobrepor ou não prestar contas à sua liderança. E esse relacionamento com a liderança deve ser muito saudável, irmãos, e é muito difícil. Eu sei que não é fácil, porque de vez em quando a liderança vai ter que contrariar, vai ter que dizer não é? Vai ter que falar alguma coisa que a pessoa não está querendo ouvir, e é nesse momento que a liderança da pessoa é colocada em xeque. Por quê? Se fala de submissão espiritual. Eu sei que falar de submissão nessa geração já é um termo que soa mal aos ouvidos, porque fica parecendo que submissão é alguém que quer se assenhorar, te escravizar, é alguém que quer ser superior a você, e o termo aqui é estar debaixo da mesma missão. A submissão aqui é para que haja ordem, organização. Imagine só se todos fossem a mão direita, se todos fossem a mão esquerda, se todos fossem a perna direita. Fala só de uma questão de função na obra de Deus. Então a submissão espiritual
Ela é importante porque todo pregador, obreiro, líder precisa de cuidados pastorais para não se desviar da rota. Acontece por vezes em razão do sucesso ministerial, que a sedução pela independência e por um voo solo comprometerem vínculos de lideranças importantes. É o que eu acabei de falar aqui. A pessoa começa a Deus usar. E aí, de vez em quando, o pastor vai ter que dizer não, vai ter que falar, não vai por esse caminho. Aí começa aquela síndrome de estar perseguindo o meu ministério, e às vezes a pessoa está sendo poupada de algo que pode acontecer lá na frente. Está ensinando para ela não passar pelos mesmos caminhos que ela passou. E ela começa a quebrar este vínculo, que é muito saudável, e os líderes são canais de Deus sobre a nossa vida, orientadores e canais de Deus. A gente fecha esse canudo. O interessante é, um grande amigo meu, né, até hoje já não está mais no estado, um amigão, e logo no início do ministério dele, ele desenvolveu um ministério de escrever livros, né? Ele era formado em letras e em teologia, e hoje ele também tem especialização em sexualidade humana, enfim, continuou a vida acadêmica dele, um grande homem de Deus. Mas um dia eu parei para conversar com ele, não vou declinar nome, eu comecei a questioná-lo por quê, do campo de trabalho que ele era, que era um campo do qual o celeiro de pregadores e mestres, um campo de trabalho, por que ele não tinha oportunidade com todo aquele talento, formação, dentro do campo de trabalho dele? E aí ele começou a falar o quê? Tem perseguição, é as pessoas que não gostam de mim, as pessoas que não me valorizam, não é? E aí eu comecei a aconselhá-lo a respeito disso e tentar entender a situação. Irmãos, qual é o líder que gosta de alguém submisso? De alguém que quer andar sem dar satisfação, de alguém que quer andar comprometendo as agendas da igreja, com alguém que não consegue obedecer uma ordem simples. Se você, sem inteligência, quer crescer no lugar, você tem que, no mínimo, se relacionar bem com a sua liderança. Eu não estou dizendo concordar com tudo, nós vamos falar sobre isso aqui, não é liderança, submissão cega. No trabalho, na igreja, aonde for, tem que haver pelo menos uma consonância, tem que falar a mesma língua, está na mesma visão. Se eu cortar o canal, o que vai acontecer? As bênçãos que poderiam vir para a minha vida, as oportunidades, porque pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, irmãos, mas se for uma pessoa insubmissa, é muito difícil de trabalhar. E quando a pessoa fecha esse canal, ela compromete o seu crescimento pessoal, porque o que traz crescimento pessoal é justamente a igreja é o centro de treinamento. Aqui Deus treina, aqui Deus trata, aqui Deus cuida, aqui Deus ensina, para nós sermos bênção onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Eu não vou declinar nome, mas tem uma pessoa daqui da igreja, que ela me procura de quando em quando, eu vou falar porque é coisa boa, né, para poder perguntar se eu tenho alguma orientação para a vida ministerial dele ou dela, né, para não falar, para não entregar de bandeja, dele ou dela. Eu acho isso lindo, irmão, sabe por quê? Está satisfeito? Pastor, tem alguma coisa que eu tenho feito aí que o senhor acha que tem que melhorar? O que o senhor acha aí disso aqui? Como é que está a minha vida aqui? Não é? Alinhar a visão com a minha liderança. Hebreus capítulo 13, verso 17 fala: obedecei aos vossos líderes. Essa obediência aqui é uma obediência de ordem, de organização. Deus estabeleceu esses princípios. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, nós não vamos ler para não termos mais tempo daqui para frente. O texto fala naquele momento que Saul deveria esperar Samuel para sacrificar, e aí Samuel se demorou um pouquinho. O que Saul fez? Sacrificou. Aí depois deu desculpa, cobriu a sua atitude com uma capinha de santidade, de piedade. Nós sacrificamos aqui para poder honrar ao Senhor. Aí sabe o que o Senhor falou através dos lábios do profeta? Obediência quero e não sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Aquele momento de desobediência e de independência fez com que Saul perdesse o seu reino. Quando Samuel foi se retirar, ele segurou no manto de Samuel e rasgou.
E aí a palavra profética desceu para ele dizendo: assim como tu rasgaste, o meu manto foi rasgado hoje, o teu reinado de Israel, porque a desobediência, irmãos, nos deixa inapto para viver o que Deus tem para a nossa vida. A obediência é a marca do crente vencedor. Submissão aqui, por que é tão difícil ser submisso, irmãos? Eu sei que é difícil. Todo lugar tem alguém para mandar e alguém para obedecer, sim ou não? Sim. Às vezes a pessoa lá fora, sim senhor, não senhor, doutor, a pessoa nem doutor é, mas é patrão, paga o salário, doutor. Quando chega na igreja, um pedido simples. O que é difícil? Primeiro, porque fere o nosso orgulho. Ser submisso fere o nosso orgulho. Isso acontece desde a queda. O ser humano luta contra a autoridade. Em Gênesis capítulo 3, o problema não foi apenas o fruto, foi a independência implícita. Sabe qual foi a proposta da serpente? Se vocês comerdes este fruto, vocês serão como Deus. Sabe o que quer dizer isso? Vocês serão independentes. Esse negócio de ficar aí, teu tempo já passou. O homem está aprendendo o teu chamado, teu ministério. Entendeu? Você tem que ser independente, abrir a tua igreja, né? Essas são as propostas aí que acontecem aí. Sereis como Deus, porque a submissão confronta o desejo de autonomia absoluta, confronta. E tem mais, irmãos, a obediência me preserva do erro. Quando eu obedeço, se der alguma coisa de errado, eu estou preservado das consequências daquilo que vai acontecer. Como é bom obedecer. Como é bom obedecer. Quarta-feira, teve aquela bagunça no bairro, não é? Aquela situação terrível, não é? Isso gerado por um problema muito grave, e teve uma bagunça, e aí, onde as pessoas começam a ligar, né? Aí já viram, os irmãos já perceberam que eu fecho logo o grupo da igreja, plá! Porque senão começa, o pessoal quer colocar, pegou fogo não sei aonde, explodiu, aí daqui a pouco vem a inteligência artificial mostrando que o Iraque, né, o Irã está invadindo o Brasil, começou para o Jardim América, aí começa essas coisas, no grupo da igreja. Aí a irmãzinha que está com filho para chegar em casa, que está na rua, fica como? Problema cardíaco, morre do coração. Então eu fecho logo o grupo da igreja, e eu fico em oração e discernimento para dar a palavra certa. Qual é a palavra certa? Fico em espírito, colho informações, né? E eu falei para os irmãos, 7 horas eu vou para a igreja, eu vou estar lá, e lá Deus vai dar a resposta, a gente vê lá, vou dar uma andada por aí, vou colocar no grupo da igreja, e eu coloquei para os irmãos, olha, eu vou estar lá, ninguém é obrigado a estar, cada um deve ser consciente da sua própria segurança. Se não se sentir seguro, por favor, não venha, não saia de casa, eu vou estar lá, quem chegar, né? E foi uma bênção. Quarta-feira teve igreja de fora, a igreja estava cheia. Se a igreja estivesse fechada, nós tínhamos impedido pessoas de adorar. Irmãos, a igreja não fechou nem na Segunda Guerra Mundial, era o refúgio das pessoas, e cada um deve saber de si, não é? Eu não posso aqui garantir a segurança da vida de ninguém, nem quando tudo está em paz, quanto mais quando está em guerra. Só tem uma coisa que eu posso garantir: se o teu passaporte estiver direitinho, se alguma coisa acontecer, nós vamos para o céu. Quem pode dizer amém? Amém. Só isso. Por que ser submisso é tão difícil? Porque fere o nosso orgulho, irmãos. Nós queremos ser independentes, queremos fazer a coisa do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa maneira, sem ter que dar satisfação para ninguém. E tem mais, isso aqui é muito mais profundo, eu não vou entrar porque não é a minha seara, não é a minha área, mas tem gente que tem problema com autoridade porque teve problema de paternidade, teve um pai, quem sabe excessivo, e aí ele tem problema com autoridade, quando chega no trabalho, no quartel, na igreja, ele tem problema de obedecer uma ordem simples, porque ele aciona um gatilho de uma opressão que ele sofreu na sua infância. Então a rebeldia tem que ser tratado, porque senão nunca vai crescer. O crescimento com ordem existe debaixo de um princípio de autoridade, senão não tem crescimento. Vamos lá, por que ser submisso é tão difícil? Segundo, porque envolve confiança. Você se colocar debaixo da orientação de alguém, você tem que confiar nessa pessoa. A pessoa está falando para você assim, ó, vem por aqui. Aí você olha assim e fala assim, poxa, mas eu acho que é melhor ir por ali, né? Mas por que eu vou por aqui? Nós somos mente pensantes. Então é um ato de
confiança. Submissão é um ato de confiança, é confiar, é arriscado, principalmente quando alguém já foi, isso aqui é muito sério, ferido por líderes, injustiçado, ignorados, mal direcionados, e eu coloquei ali, a pessoa cria uma certa resistência, porque ela está ferida, está com eclesiofobia, está com fobia de ministério, fobia de igreja, porque foi ferida, e eu sei que ferida de líder machuca, porque é uma ferida de alguém que nós temos confiança, mas é muito mais saudável eu me expor para o tratamento, do que eu colocar os meus traumas na gaveta, e não permitir que eles sejam tratados. Quando eu abro o meu coração, e tenho confiança de ser tratado, Deus pode trazer cura numa área tão importante da minha vida. Eu entendo que tem pessoas que têm resistência, chega por aqui, fica te olhando, né, te estudando primeiro, né? Deixa eu ver esse rapaz aí, né? Calma aí, né? Aí vai no gabinete a primeira vez, muda, e claro, você abrir teu coração, a primeira vez que você conversa com a pessoa, aí você vai conversando, você vai adquirindo confiança de ambas as partes, a pessoa vai vendo como é que é o tratamento da igreja, como é que são as ovelhas, não é? E ela vai se integrando. Por quê? Submissão envolve confiança, e confiar, irmãos, eu não posso dizer confie em mim apenas. Confiança é algo que é nutrido no decorrer do tempo, as atitudes, até com as reações depois do erro, e nós vamos tendo confiança, transparência. Davi teve oportunidade de matar Saul. Quantos lembram desse texto aí? Lá na caverna, atravessou, ficou com Saul na mão dele. Saul estava dormindo dentro da caverna, escondidinho, né? Na mão dele. Ele falou assim: que o Senhor me guarde de eu levantar a minha espada contra o ungido do Senhor. Você entende, irmãos? E é claro que esse texto aqui não é justificativa para nós acobertarmos pecado de ninguém, não é isso que está falando. Está falando que Davi entende. Sabe por que Davi reinou Israel? Porque ele entendia e sabia se submeter à autoridade. Quando você se submete à autoridade, você atrai a liderança para a sua vida. Aquele que respeita a liderança, atrai a liderança para a sua vida. Ele sabe se submeter. Vamos lá. Relacionamento com a liderança. Por que ser submisso é tão difícil? Terceiro, porque queremos o controle. Quer ter o controle de tudo. Submissão significa nem sempre decidir. Nem sempre vai ser do teu jeito. Se tem alguém para mandar, não vai ser do teu jeito. E não é mandar porque é melhor, não, é função. É função, é só organização. Tem nada a ver com melhor ou pior aqui. Não tem ninguém melhor ou pior, é função. Nem sempre vai decidir, nem sempre vai ter a última palavra, nem sempre vai fazer do nosso jeito. Então isso, irmãos, nós resistimos porque nós queremos o controle. Você imagina se a gente fosse pintar a igreja aqui, e a gente fosse perguntar para cada um dos irmãos que cor nós pintaríamos aí. Vamos fazer uma enquete, né? Como é que nós vamos pintar a igreja? O que sairia, irmãos? A gente estava até hoje tentando pintar a igreja. Seria, cada um pintaria de uma cor, não é? Entende isso? Nem sempre vai ser do nosso jeito, da nossa maneira. Eu acho que a cor das cadeiras da igreja, que agora vai ser cinza, inclusive as 50 primeiros já foram, glória a Deus, daqui a pouco está retornando. Eu acho que deveria ser verde fluorescente, para quando apagasse a luz da igreja. Não, para mim tinha que ser rosa pink. Já pensou como é que seria? Entende o que é se submeter? Entender que quando alguém tomou uma liderança, foi porque ele acordou de manhã, você tem que confiar, e tomou essa decisão. Foi uma decisão embasada em muitos outros princípios. Então, se submeter aqui é justamente isso. Submissão não significa ser humilhado, ser explorado, ser passivo, tem nada a ver com isso. Isso aí é relacionamento abusivo. Isso aí é líder narcisista, que é a palavra do momento. Não pode contrariar. Não, meu líder é narcisista. Por quê? Ele falou que eu não era para ir. Para se determinar que uma pessoa é narcisista, irmão, não sou eu. É uma série de disciplinas, né? É uma equipe multidisciplinar, psicólogos, não é isso? Tem tratamento.
Claro que tem pessoas que têm um comportamento desse, que ele está apaixonado pela sua própria imagem, ele acha que as coisas giram em torno dele, mas nem todo mundo que contraria os nossos interesses é narcisista. Agora, o que mais a gente vê na internet é descobrir que o meu marido é narcisista. Aí se coloca um contra o outro, narcisista porque um dia quis, né, alguma coisa da maneira dele ou da maneira dela, porque também tem uma contrapartida aí, tá certo? Quarto ali, por que confundimos submissão com inferioridade? Irmãos, ser submisso é nobre, não é ser inferior. Eu coloquei ali Filipenses capítulo 2, diz que Cristo foi submisso ao Pai. Esse texto é lindo, um dos textos mais lindos da Bíblia. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e achado na forma de servo, humilhou-se até a morte, morte de cruz, pelo que Deus... Esse texto é lindo. Ali, a submissão nada tem a ver com inferioridade. Cristo estava no mesmo patamar, mas é um alinhamento de propósito. Quando eu me submeto a alguém, eu estou alinhando um propósito, uma visão, para nós caminharmos para o mesmo lado, nós fortalecermos as fileiras. Eu entendi que se eu puxar para um lado, o outro puxar para o outro falar que tem que ser do outro jeito, a gente não vai chegar em lugar nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou estar debaixo da mesma visão, vou colaborar para que a visão que Deus deu, aquele que é o líder hoje do departamento, aquele que é o líder hoje da igreja, aquele que é o líder hoje do trabalho, nós possamos juntos chegar a algum lugar. É entender que a missão e a visão está acima dos meus gostos e interesses. Isso é submissão. Não é ser inferior. Vamos lá, relacionamento com a liderança. Por que ser submisso é tão difícil? Quinta coisa, porque líderes são humanos. E aí você conhece uma falha do teu líder, você não conhece, teu líder nunca errou. Ele é um androide, ele é um ciborgue, né? Hoje não fala mais ciborgue, como é que fala hoje? Tem outro nome, né? Tem outro nome que fala da união da máquina com o homem, né? Tem outro nome hoje em dia. Antigamente era ciborgue, né? Tem um androide. Ele não é, ele possui falhas. Quem nunca pegou o pastor, o líder, no momento que ele não estava tão bem, né, que ele destemperou um pouquinho, não foi 100% das vezes, que ele cometeu alguma falha de julgamento, de decisão? Quem nunca? Aí nós temos dificuldade porque nós entendemos que para poder seguir alguém, essa pessoa tem que ser inerrante, redondamente enganado. Porque um líder nos ensina muito com as suas falhas. Eu estou falando de pecado, com as suas falhas. Às vezes nós aprendemos até aquilo que nós não devemos fazer, e às vezes aprendemos como lidar com as falhas, depois que nós cometemos. Como é que o líder, ele lidou? Ele errou, mas como é que ele lidou? Ele pediu perdão? Ele se submeteu? Ele se humilhou? Como é que foi a reação dele? Nós aprendemos demais com isso, porque são humanos, possuem falhas, têm decisões que discordamos, possuem limitações. Irmãos, submissão, aprenda isso aqui, submissão não é concordar com tudo. Se nós concordarmos em tudo aqui, nós não somos pessoas diferentes. Você vai discordar da cor da gravata, do paletó, não paletó, de como usa o cabelo, vai discordar do bigode, vai discordar da maneira que prega, você vai discordar de muita coisa. Submissão não é concordar com tudo. Você já viu vaquinha de presépio? Só fica assim, ó. Quando você passa lá naqueles presépios, só fica assim o movimento dela. Nós não somos vaquinhas de presépio, claro que não. Só ficamos assentindo com tudo. Nós vamos discordar de muita coisa, mas quando eu sou submissa, eu reconheço a ordem e a estrutura. Às vezes eu não concordo com a cor de alguma coisa, com a maneira que alguma coisa está sendo conduzida, e tem aquela famosa frase, né? Se eu tivesse lá, eu faria melhor. Faria nada. Porque tem gente que é especialista de obra pronta. Quando ele vê o culto acontecendo, o trabalho sendo feito, ele chega depois que começou, aí fala assim, não, olha só, estou cheio de ideias aqui. Tá? Se é alguém que está junto, vai ser ouvido. Está participando, está junto, está sofrendo. Agora, se for especialista de obra pronta, irmãos, esse não merece nem ser ouvido, porque ele é especialista em ter ideias, mas não coloca em prática, não pode ser ouvido. Não está sofrendo junto, não está junto, não é?
Então, submissão não é concordar em tudo, é reconhecer ordem e estrutura. Por quê? Tem pessoas que começam a desenvolver problemas com a liderança quando tem questionamento constante. Uma coisa é você divergir em um ponto com a tua liderança. Normal. Se todo mundo for igualzinho aqui, vocês já viram os TJ, para não falar o nome deles, eles saem tudo igualzinho, né? Aquela roupinha, tudo igual, falam do mesmo jeito. Nós não queremos isso. Deus está preservando a nossa personalidade aqui. Não é isso que Deus quer. Mas quando eu começo a questionar tudo, nada presta mais, eu tenho que resolver alguma coisa aqui dentro. Tem mais nada que preste, questionamento constante. A palavra que era boa não é boa, né? A voz que gostava não gosta mais. Os trabalhos que eram feitos já não estão bons mais, a igreja não está boa mais. Tem que questionar esse sentimento. Segunda coisa, autonomia radical. É aquela pessoa que quer ser autônoma. Já viu aquele que fala assim: ah, irmão, quem me manda é Jesus. Inclusive eu coloquei mais à frente aqui, né, com relação aos coríntios, quando começou a haver aquelas facções. Eu já falei isso aqui no culto de doutrina. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, né? Eu sou de Apolos, e tinha quarto tipo de facção que falava que eu sou de Cristo. É o pior tipo que tinha lá. Que é isso, pastor? Sim, porque aqueles que eram de Cristo rejeitam qualquer liderança humana. Não, Deus que fala com ele, fala comigo. O Deus que fala com a líder, fala comigo também. E falou para a líder que a roupa ia ser verde, falou para mim que ia ser azul. Não, Deus falou com o pastor que o trabalho vai ser dia 28. O pastor orou, organizou, mas Deus não me falou isso. Vou esperar Deus me falar. Deus não vai falar. Se Deus colocou uma liderança para tratar isso, por que Deus vai falar com você? Deus vai falar com a liderança. Lembra do princípio que Deus falou para Moisés, irmãos? Falou assim: olha, eu falo com eles até através de sonhos e visões, mas com Moisés eu falo de tete a tete, de face a face. É um princípio. Deus vai falar com aquele no qual ele escolheu para estar na liderança. Que negócio é esse de divergir em tudo? Autonomia radical. Eu sou autônomo. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Mas quando o negócio aperta, é aqui que você encontra refúgio, ajuda, socorro. Quando o negócio aperta lá fora, é aqui que a gente encontra. Individualismo. Essa pessoa que não gosta de grupo, irmãos, toma cuidado com essa pessoa. Estou dizendo de personalidade. Cada um tem uma personalidade. Por exemplo, tem gente que ele é mais na dele, mais tranquilo, melancólico, fleumático, não é? Tem outros que são mais sanguíneos, expansivos. Tem uns que são mais de grupo, outros são mais na dele, não é? Tem uns que são mais mineiro, outros são mais carioca. E aí vai. Cada um tem uma personalidade, um temperamento. Agora, a pessoa que rejeita viver em grupo, só quer ter individualismo, nós temos que tomar cuidado, porque isso pode ser uma doença, porque viver em grupo trabalha o caráter de Deus na nossa vida. Viver em grupo, irmãos, nos traz ensinamento um com os outros, nos faz crescer. Eu sei que desgasta, às vezes você tem que aguentar, você tem que aturar, você tem que respirar, você tem que, né? Eu sei, mas é Deus trabalhando, falando assim: tu não quer o caráter igual ao meu, eu aguentei, eu suportei, eu andei com 12 difícil ali, treinei, lutei, agora eu estou te mostrando como é que é, eu passei. Individualismo é muito perigoso. Quando ele está na frente, move o mundo para poder tudo acontecer. Quando é outro que está na frente, nem aparece. Quando cita o nome dele no banner, foi o melhor culto do mundo. Não, tu viu o culto ontem? Nada, aconteceu nada. Mas o que aconteceu? Teve oportunidade, então foi o melhor culto. Ele teve oportunidade. Ele não está pensando no coletivo. O que é o coletivo? Eu não falei hoje, eu não preguei hoje, eu não cantei hoje, mas eu estava aqui orando, estava intercedendo, eu vim para a igreja, eu trouxe alguém,
eu trouxe a campanha do quilo para poder atender os necessitados, eu estava na portaria, eu limpei o banheiro, quando alguém chegou lá, o banheiro estava limpo, aí num todo, o que aconteceu? Deus manifestou a sua glória. A igreja é um lugar de gente, irmãos, para ser tratada, mas não tem espaço para individualismo. Ovelha gosta de viver no aprisco, junto com ovelha. Quem gosta de viver sozinho, é gente que tem que tomar cuidado, porque ele tem uma propensão à insubmissão. E tem mais, ele tem a tendência de desenvolver uma revolta silenciosa. Está aqui dentro. Às vezes eu estou pregando aqui, o Espírito Santo abre assim nosso entendimento, puf, aí está vendo. Tá combatendo aqui dentro, sabe? Você está ensinando, a pessoa está aqui, ó, a revolta. Não se abre para poder ser tratado, para poder aprender. De vez em quando eu olho assim, meu Deus do céu. Uma revolta silenciosa que está corroendo a pessoa por dentro. Irmãos, relacionamento com liderança é difícil, porque atualmente, no 6 ali, impera o espírito anti-autoridade. Isso pode influenciar o ambiente da igreja. Você já viu que hoje é modinha você se levantar contra toda autoridade? Parece que isso é estimulado. É modinha. Esse espírito anti-autoridade está lá no mundo. E está sendo incentivado pais se levantarem, filhos se levantarem contra pai. É incentivado. Querendo acabar com o círculo familiar. Não é? É incentivado. Membrazia se levantar contra a sua liderança. Esses dias eu vi num site de fofoca desses aí, que de vez em quando as pessoas mandam para mim. Né? Mandaram para mim que tinha uma igreja no Nordeste e que as lideranças se reuniram para levantar contra a liderança. É claro que ninguém é obrigado a ficar debaixo da liderança, eu vou falar sobre isso aqui, que está fora da vontade de Deus, está em pecado. Mas, irmãos, o que me chamou a atenção não foi a igreja se levantar, foi ser exposto na internet e os comentários abaixo. Os comentários, demonstrando esse tipo de espírito anti-liderança, anti-autoridade. Isso influencia a igreja. Irmão, submissão é teste de maturidade. Quem é maduro já aprendeu que obedecer é bênção para a sua vida. Está debaixo da autoridade de alguém é bênção para a sua vida. Ele é maduro para poder dissolver alguma coisa que não vai totalmente de acordo com aquilo que ele quer, né? De vez em quando o pastor presidente determina alguma coisa, Anderson, dirigente, amanhã tem que chegar 7 horas aqui, que a gente tem uma missão importante aqui, e eu já tinha marcado alguma coisa para 7 horas, falei, vou chegar lá 10 horas da manhã, irmãos, contrariou a minha agenda, contrariou os meus interesses, mas quando eu aprendo que está debaixo de uma liderança, submisso, é um teste para a minha maturidade. Eu aprendi que eu nem sempre vou fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que precisa ser feito. Assim como nós acordamos todo dia de manhã e vamos trabalhar, nem sempre você acorda querendo ir, mas você já aprendeu que precisa ser feito. Isso é teste de maturidade. Quem não aprende a se submeter, não aprende a liderar, não aprende a servir, não aprende a crescer. Porque toda autoridade que você honra, escreva isso, se você não lembrar de mais nada nessa noite, toda autoridade que você honra, você se prepara para exercer, você atrai para você. Lembra que falavam de Eliseu? Quando perguntaram se tinha um profeta em Israel, sabe qual foi a resposta? Tem um aí que deita água nas mãos de Elias, aquele termo ali é pejorativo. Tem um camarada aí, sabe o que é? Ele não era muita coisa não. Só que tem um negócio, foi ele que honrou o profeta, e quando o profeta foi tomado, ele ficou com a capa, porque ele serviu o profeta, ele não se preocupou com a opinião alheia. Toda autoridade que você honra, você se prepara para exercer. E quando a liderança exige algo contrário à palavra de Deus, a gente deve obedecer, sim ou não? A liderança fala para você, a partir de hoje você vai ter que pecar. Quem pecar mais a graça de Deus vai estar sobre a sua vida. Afinal de contas, a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? O que eu devo fazer? Está ali, Atos 5:29. Quem pode ler para mim, por favor? Atos 5:29, fala assim, importa obedecer a Deus do que a homens. Eu já vi muita gente pegar esse texto aí, os insubmissos, e usar para poder não obedecer liderança, né? Quem pode ler aí? Está com o microfone aí? Pode ler para nós? Atos 5:29.
Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Qual era o contexto aí? O contexto ali que eles estavam diante do Sinédrio. Isso, estavam diante do Sinédrio para pregar a palavra, estavam sendo inquiridos, pedidos, iam sofrer até, ser castigados pelo Sinédrio para não pregar. Sim, estava diante do Sinédrio pedindo para eles poderem deixar de cumprir uma ordem de Deus. Estava contrariando a vontade de Deus. Se fosse hoje, contrariando a palavra de Deus. Aí sim, nesses casos, se aplica esse versículo: importa obedecer a Deus do que a homens. Por exemplo, ali era o governo. O governo fala que a partir de agora nós não poderemos mais pregar a palavra, manifestar a nossa fé. Aí eu quero ver alguém usar esse texto aqui: quem pregar a palavra vai morrer. Aí eu quero ver usar esse texto aqui, não é para ser insubmissa à liderança, porque é nesse contexto. É nesse contexto aqui. Então, a submissão não pode ser cega. Outra coisa, submissão bíblica não é cumplicidade com o pecado. Se eu souber que uma liderança está em pecado, não é? E eu ser submisso a ela não é ser cúmplice da situação dela. Isso aqui é outra coisa. É claro que com liderança, com pastores, existem as esferas para tratar dessas causas. Se fosse o nosso ministério, nós temos a convenção, temos a igreja matriz, temos o conselho, não é? As esferas que vão tratar, mas nós podemos, de alguma maneira, confrontar e até expor se nós soubermos de alguma coisa. Eu não posso ser cúmplice de alguma coisa que eu sei que está errado. Não é isso que é submissão. Vamos lá. Não é tolerância a abuso. Não, você é submisso. O pastor, todo dia eu estou vendo que ele está cometendo algum abuso de autoridade, né? Está mandando o diácono todo dia engraxar o sapato dele. Cadê a irmã André? Não sei se a irmã André está aí. Tinha um pastor, muitos anos atrás, que ele falava para o diácono engraxar o sapato dele, irmão. Tirava o sapato do pé e falava assim: diácono, aqui é para engraxar o meu sapato. André conheceu ele. E o diácono engraxava, no tempo que engraxava sapato, né? Hoje não engraxa mais sapato, sapatos são quase descartáveis, né? Mas no tempo que engraxava sapato, o pastor tirava o sapato e o diácono engraxava o sapato dele com uma alegria do mundo, né? Talvez isso seja um abuso. Está passando um pouquinho, né? Talvez não, se o pastor não pudesse engraxar, de repente se o pastor tivesse limitação, talvez não, né? Mas não é tolerância a abuso. Vamos lá. Relacionamento com a liderança. Submissão é teste de maturidade. Qual é a postura correta? Honrar a liderança. E honrar nada tem a ver com bajular, tá, irmãos? Nada tem a ver com bajular. Honrar é você tornar a missão da liderança melhor atendida. Facilitar, a palavra é essa, a missão da liderança. Honrar isso. Cumprir os princípios da palavra de Deus, isso é honrar. Quem paga preço de líder tem que ser honrado como líder. Quem paga preço de profeta tem que ser honrado como profeta. E honra nada tem a ver com bajulação. E quem aceita a bajulação, então, irmãos, está prestes a cair, porque tem uma rede armada no pé dele. O gracejo arma uma rede aos pés do líder. Só você. É só você que quando prega que acontece. Só você que canta que as coisas viram. É só você quando dirige. Aí você vai aceitando aquilo. Quando tu vai ver, está igual um pavão cheio. Aí Deus vai lá e fala assim: deixa eu estourar essa bolha que está aí. Se não é nada daquilo, se eu não tiver sobre a tua vida, nada acontece. Nada tem a ver com gracejo. Honrar é outra coisa. Não competir por espaço. Já viu que tem gente que quer competir com a liderança dele? Será que isso tem um parâmetro na Bíblia? Síndrome de Absalão. Vocês lembram do texto? O pai estava lá no trono atendendo o povo, como era naquele tempo. Absalão ficava lá na porta da igreja fazendo sabe o quê? Roubando, o texto fala, roubando o coração do povo. Dizendo para o povo que se Davi não estava atendendo as demandas dele, ele poderia atender. Sabe o que é isso? Competindo por espaço. Irmãos, na igreja, nós precisamos competir por espaço, sim ou não? Não! Porque Deus colocou um espaço para cada um de nós, né? Mal comparando, tem um quadrado aqui, se você olhar para o chão, tem um quadrado aqui para cada um de nós. Basta você entender aonde é o teu lugar, onde você pode ser mais útil, onde você pode usar os talentos e o ministério que Deus te deu, mas nós não estamos aqui para
competir, nós estamos aqui para cooperar. Quando nós entendermos isso, irmãos, nós vamos elevar uns aos outros e vamos cumprir melhor a tarefa que Deus colocou nas nossas mãos. Não é ninguém que é melhor do que ninguém. Graças a Deus, irmãos, eu louvo a Deus porque o entendimento mudou. Mas quando foi estabelecido os departamentos da Assembleia de Deus, primariamente, o objetivo era evangelizar por faixa etária. Primariamente. O jovem vai evangelizar o jovem, ele tem mais uma linguagem melhor para o jovem, os adolescentes, as senhoras, os homens, e assim vai. O que aconteceu com o tempo? Começou a haver competição de festividades. Qual era a festa mais bonita? A festa mais bonita esse ano foi a festa da mocidade. Aí no outro ano falava assim, não gente, a gente não pode ficar para trás não, né? Se foi a da mocidade que foi mais bonita, ano que vem, né? Tem um tipo de competição, entre aspas, se é para melhorar, não para competir um com os outros, mas competir consigo mesmo, melhorar a si mesmo, seu próprio desempenho, seu próprio serviço, é saudável. Mas quando eu estou medindo a minha régua pelo desempenho do outro, isso é nocivo. Por quê? Nós não precisamos competir por espaço, não precisa. Tem muito espaço, irmãos, ainda precisando de você. Muito. Terceira coisa, prestar contas, postura correta. Líder precisa prestar contas, prestar obediência a alguém, seja financeira, seja da sua vida. É importante, porque a prestação de contas, irmãos, é um limitador de muita coisa que poderia acontecer. Você tem alguém para prestar conta, você tem alguém que limita você passar daquilo que foi estabelecido para você. Outra coisa, receber correções. Tem gente que não pode ser corrigido. Ele é, uma pessoa que é irrepreensível no sentido de não poder receber nenhuma correção. Ele tem dificuldade com isso. Às vezes você apontar uma situação para ele, falar com ele com respeito, com carinho, enquanto a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. Se alguém gastou tempo, um dia com você para te corrigir, tempo que é precioso, valorize isso, irmãos, que ele gastou um tempo precioso, se desgastou emocionalmente, não é porque ele queria se sentir líder, não, é porque ele queria que você melhorasse, que você não caísse de novo na mesma situação. Então, os perigos, primeiro, espírito independente, já falei sobre isso aqui, rebeldia disfarçada de chamado. Eu tenho um chamado e ninguém pode me impedir, não é? Só que potencial sem controle é um princípio de destruição. Você tem um chamado, você precisa de alguém para te orientar, não é cortar tuas asas não, orientar o teu voo. Irmãos, se nós não tivéssemos tido líderes de coragem para nos orientar, quando nós estávamos em voos solos, cegos e de autodestruição, cheios de si mesmo, pensando que aquilo era chamado de Deus, mas na verdade era orgulho. Se nós não tivéssemos tido líderes com essa coragem, então é um perigo, irmãos. Vamos lá, passar para outro tema aqui, eu acho que eu termino aqui nesse tema hoje. Críticas e pressões. Líder que não quer ser criticado e sofrer pressão, está no lugar errado. Por quê? É inevitável, todo pastor ali, líder, ser criticado. Vamos ver alguns exemplos aqui? Quem pode ler Números 12, só o verso 1 e 2. Primeiro, Moisés foi criticado. Moisés foi um grande líder, sim ou não? Um dos maiores líderes da história de Israel. Veja o texto, verso 1 e 2, por favor. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Irmãos, vejam o versículo 1. Diz que Moisés tomou uma esposa, e era uma mulher cuxita, de Cuxi, atual Etiópia. Então nós precisamos aprender algumas coisas ali. Primeiro, a Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés, ela se levanta, não somente ela influencia também o seu irmão Arão contra ele, e segundo eles, a justificativa era porque ele tinha se casado com uma mulher fora do povo de Israel.
a Bíblia Sagrada não fala detalhes. Se Zípora já tinha morrido, chegam algumas pessoas a dizer que a mulher cuxita, na verdade, era também a Zípora, que era de fora do povo de Israel. Mas é pouco provável que isso tivesse acontecido. A queixa dela era o seguinte: Moisés se casou com uma pessoa fora do povo, uma mulher da Etiópia. Primeiro, isso demonstra preconceito, porque o povo de Israel não estava vedado a casar com outras pessoas, a aceitar outras pessoas no seu convívio, desde que essas pessoas assumissem o seu modo de vida, desde que essas pessoas se judaizassem, fossem adeptas, vamos dizer, do judaísmo. Então a crítica ali era uma crítica infundada, mas é mais revelador ainda, porque no verso 2, no verso 1 diz que foi por causa do casamento. Ao verso 2, lê para nós de novo. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Então o problema não era a mulher que ele casou. O problema, sabe qual era? Inveja do ministério de Moisés. Aí, vamos colocar aqui, Vamos colocar aqui uma situação, uma cortina de fumaça. Eu estou chateado com o meu líder porque meu líder, ele fez isso. Mas o verdadeiro motivo está ali no verso 2. Moisés, Deus fala com Moisés, fala com a gente também. Então era um problema de autoridade e de liderança. Se levantaram contra Moisés, porém, esse levante era um levante infundado. Era uma crítica infundada, mas Moisés foi criticado. Segundo ali, Davi. O texto fala que quando ele entrou na cidade, em Baurim, se não me falha a memória, ele foi apedrejado por um homem chamado Simei, que era da casa de Saul. E esse homem apedrejou, xingou, os seus soldados pegaram a espada para poder matar este homem, e Davi falou assim: esse não é o momento, eu não posso reagir emocionalmente nesse momento, porque todo rebelde tem a sua hora de nós resolvermos a situação com ele. Vamos dar tempo para ele, porque o tempo vai revelar quem verdadeiramente é esse rebelde. Se eu reagir agora, as pessoas estão me olhando, estão me observando. Eu não posso reagir por causa das pressões e críticas no momento. Todo líder, irmãos, que ele é intempestivo em reagir, em responder, em ser sanguíneo no momento, ele erra demais. O líder vai ter que aprender aquela famosa arte de contar de 10 para baixo. Sabe o que aconteceu? O tempo passou e o problema de Simei foi resolvido com Salomão. Salomão resolveu, porque o tempo revelou que Simei era desobediente, era insubmisso, se levantava contra a liderança independente de quem fosse. O problema não era contra Davi, porque ele se levanta também contra Salomão. O problema estava no coração dele. O tempo mostrou que ele era insubmisso. Tem coisas que nós não podemos reagir no momento. Terceiro ali, o apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Coríntios, ali a segunda carta, estou partindo para o término, é quase que uma defesa do seu apostolado. Lê a segunda carta aos Coríntios, você vai ver que Paulo defende a sua autoridade apostólica. Toda a carta, praticamente ele não traz orientações para a igreja de Corinto, é uma defesa do seu apostolado. Por quê? Estava sendo muito criticado, principalmente pela sua aparência. As pessoas estavam criticando a aparência dele. Lê esse texto em casa para você ver. Como é que ele reagiu? Olha lá, como reagir? Primeiro, nem toda crítica é hater. Antes de reagir, pergunte-se. Primeiro, é crítica construtiva ou um ataque pessoal? É só um ataque pessoal ou foi uma crítica que eu possa aprender alguma coisa? Uma mosca que alguém viu nas minhas costas que eu não vi? Tem alguma coisa para eu aprender nessa crítica aqui? Há algo que eu possa aprender? Quem está falando tem autoridade moral e espiritual, ou seja, crítica de quem nunca construiu nada, nunca calçou os sapatos que você está calçando, nunca construiu alguma coisa que pudesse ser respeitado nessa área. Quem é que está falando? Qual é a fonte? Quando eu ouço alguma coisa, eu falo assim: quem falou? Eu gosto de saber qual é a fonte. Quem falou? Porque dependendo da fonte, ainda mais sendo na igreja, eu conheço um pouquinho as águas que jorram das fontes. Dá para a gente poder entender. Esse aqui eu posso dar, eu tenho que ser sincero, eu posso falar assim: esse aqui, irmãos, 100% fidedigno. Esse aqui, coloca no filtro. Esse aqui descarta. Esse aqui não dá mais. Tem que ser sincero.
Porque tem gente que nasceu para criticar, tem gente que ele nasceu para se levantar, para pressionar, né? Ele desenvolveu um estilo de vida, ele reclama de tudo, reclama do dedo, reclama do sapato, reclama o ar está muito gelado, hoje está muito quente, o banheiro está longe, o banheiro está perto, ele vai reclamar de tudo, é o estilo de vida dele. Pessoas sábias crescem com críticas honestas. Irmãos, nós devemos ser criticados sim, nenhum líder está acima de crítica. Faz bem, o feedback nos faz bem. Agora, com respeito, na hora certa, no ambiente certo. Criticar teu líder com as pessoas que estão aí vai mudar o quê? Agora, criticar o teu líder lá dentro do gabinete, conversar com ele alguma coisa que precisa melhorar, o que pode mudar? Ele pode te ouvir, ele pode avaliar, ele pode mudar, pode ajudar a vida dele. Quem critica a liderança com os outros não quer que o líder mude. Ele só quer adeptos para poder comungar da mesma rebelião que está no coração dele. Não faz o que a Bíblia manda, essa é uma verdade. Vamos lá, críticas e pressões. Provérbios 15, primeiro fala a resposta branda, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós não podemos reagir de imediato. Líder tem que ter, irmãos, às vezes, e não é fácil. Não é fácil. Tem uma gravura, uma imagem que as pessoas colocam na internet, né? Deixa eu tentar descrever aqui, se vocês conseguirem achar, que me parece que é uma águia que mexe com um cachorro, e esse cachorro ele vai dar a entender que ele vai buscar para morder a águia, mas a águia se afasta, e quando ele tenta morder a águia, tem um precipício embaixo dele. Tem pessoas que é mais ou menos assim, ele vem para poder te, aí ele fica te ferindo, te machucando, vai. Aí você reage, entregou tudo que ele queria era a tua reação. Quando você não reage, você tira as armas, a única arma que ele tinha, você tira. Ele esperou que você reagisse de uma maneira, você não reage. O diabo não pode entrar dentro de você, mas ele pode manipular a tua vida através das tuas reações. Ele sabe os movimentos das tuas emoções. Ele tenta te fazer reagir, ele vai te futucando, ele sabe onde dói. Ele sabe. Então a resposta branda alivia o furor. Se achar a imagem aí, que eu descrevi, coloca para nós aí. Como reagir? Primeiro, não responda no calor do momento. Reação impulsiva gera arrependimento. Regra prática, não responda na hora, ore primeiro. Se for online, os haters, espere algumas horas. Você coloca um texto lá. Eu coloquei um texto, né? Um pensamento que eu coloquei. Aí veio uma pessoa que eu conheço, infelizmente não é daqui. Isso, é esse daí, tá vendo? Olha a reação. Olha lá. Ele esqueceu que aquela reação de raiva, onde vai levar ele? O precipício. Ele ia cair. Tem gente que é mais ou menos assim. Ele não faz parte de um conjunto. É um monte de cão junto. Aí ele sempre tem a tendência de querer reagir, Toma cuidado. Eu sei que dá vontade de morder algumas pessoas de vez em quando, não dá? Mas se você reagir, pode ser a tua ruína. Volta para nós lá. Então, crítica e pressão vai sempre haver, mas toma cuidado com as tuas reações. Sempre pensa naquilo que está em jogo, que você construiu. Vamos lá. Lá para frente, é bem para frente, hein? Críticas e pressões, como reagir? É aí. Mais uma, pode passar. Isso. Não responda no calor do momento, não responda na hora, ore primeiro, se for online, espere algumas horas. Até o tolo se passa por sábio se ficar calado. Provérbios 17, verso 28. E se controlar suas palavras, parecerá uma pessoa com discernimento. Quer ver aqui uma dica que eu dou para você? Você vai numa reunião, só tem gente entendida no assunto que está sendo tratado lá. Aí você faz aquela cara de quem está entendendo tudo, você não fala nada. Irmão, calado você vai se passar por sábio. Se a tua ansiedade fizer você falar, você vai entregar que você não sabe nada. Reação de ansiedade. Então até o tolo se passa por sábio se ficar calado, não sabe nem o que está acontecendo, mas está calado. Como reagir? Nem todo ataque merece uma resposta. Jesus fez isso muitas vezes. Ele não respondeu todas as acusações. Às vezes ele se calou.
Use essa régua. Vai edificar alguém? Responda. Só vai gerar discussão? Ignore. Silêncio também é maturidade. Isso é para líder. Lucas 6,45, um homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que está em seu coração. Nós entregamos aquilo que nós temos, irmãos. Como é que eu reajo? Não desça ao nível do hater. Quando você responde com ira, você perde autoridade. Mantenha classe, postura, espírito manso, e lembre-se, quem ataca quer reação emocional. Já falei sobre isso aqui. Críticas e pressões é inevitável. Vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Como é que eu reajo? Separe sua identidade das opiniões alheias. Sabe o que é opinião alheia às vezes? Tem tanta repercussão na nossa vida porque nós não sabemos quem nós somos. Se você souber quem você é, tá nem aí com a opinião alheia. Por quê? O que os haters falam mais sobre eles do que sobre você. Você não é o comentário dos outros, as notícias falsas dos outros, as narrativas de pessoas feridas, infelizes. Sua identidade vem de Deus. E aí eu estou falando da internet, mas pode ser de qualquer círculo. Não é o que as pessoas falam, você tem que saber quem você é. Quem você é. Porque geralmente quem merece que você se justifique, não pede a tua justificativa porque te conhece. Alguém fala mal de você e fala assim, uma Verônica? Não, conheço. Não. Conheço. Nem vai procurar a irmã Verônica, nem vai procurar a irmã Jacira, porque conhece, não vai exigir. Aí a gente fica dando satisfação para quem não merece, fica se degladiando na internet, colocando nos status, ferindo as pessoas, disparando para tudo quanto é lado, atingindo quem não é para atingir, desabafando com a internet. Toma cuidado. Críticas e pressões, está pronto a explodir? Te dou um conselho. Muita crítica, muita pressão, fecha o teu quarto para ninguém ouvir. Cerca as portas de travesseiro. Grita, irmão, mas grita. Ora, clama, vai para o monte. Vamos lá, estou terminando. Tiago 5,20. Saiba que aquele que converteu um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Como reagir? 3 respostas possíveis. Primeiro, ignorar. A maioria dos casos, ignore. Não fica cavucando para tentar saber mais. Não fica, investigando para poder saber mais. Alimentando mais essa ferida, se ferindo mais, se automutilando. Irmão, primeiro, ignora. Segundo, responde com sabedoria quando? Quando é um líder. Se tem desinformação, se vai afetar a igreja, se vai afetar a sua liderança, às vezes você vai precisar se posicionar, porque a comunicação clara inibe qualquer tipo de comentário contrário. Tem uma questão polêmica, se nós não nos posicionarmos como líder, não sermos claros, esclarecermos, como é que as pessoas vão saber? Né? Terceiro, confrontar com amor, quando tem casos internos, se for alguém próximo, porque às vezes esse comentário vem de alguém que você gosta. Alguém que é próximo de você, alguém que você não esperava, às vezes se deixou levar. O que a Bíblia fala a esse respeito? Chama essa pessoa no privado, seja direto, seja manso, não emburra a cara para a pessoa, não é? Conversa com ela, de repente é próximo, merece que você faça esse tipo de confronto. Críticas e pressões, é inevitável. Efésios 3, verso 13 e 14 diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para a questão adiante. Como reagir? Sétimo, transforme o ódio em combustível. Está com raiva? Muita gente que critica não entende seu chamado, está frustrada e inveja o que Deus está fazendo. Usa esse sentimento negativo como um combustível para crescer, não para amargar. Vamos lá, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Como reagir? Proteja o seu coração. Os haters têm o poder de contaminar a sua alma, e se você absorver tudo aquilo, você já viu que tem gente que às vezes tranca as redes sociais, acaba com rede social, consegue conviver com os comentários contrários, e é difícil mesmo. É muito difícil. Não leia todos os comentários, não viva se pesquisando, não alimente curiosidade tóxica. Irmãos, eu tenho até medo de fazer uma pesquisa
de ibope com relação à minha liderança desses 16 anos aqui na igreja. Eu não sei se eu estou preparado para ouvir tudo que vocês têm para falar. Colocar uma folhinha lá na porta, né? Como você avalia a liderança do pastor antes desses 16 anos? Eu não coloco porque eu tenho medo de que eu vou escutar. Vamos lá. Críticas e pressões. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Fortaleça a sua blindagem espiritual. Quem lidera será criticado. Vida de oração, consciência limpa. Você dorme à noite? Irmão, às vezes até demais. Fulano falou. Estou dizendo que não mexe às vezes. Eu lamento com a minha consciência limpa. Deixa eu ver aqui, minha consciência está tranquila? Em paz. Fulano comentou que fez assim. Qual foi a verdade? Terceira coisa, prestação de contas. Como é que eu reajo? Tenho uma vida de prestação de contas. Quarta coisa, família alinhada. Procura fechar as brechas na tua vida, na família, ter uma vida íntegra. Por quê? Quem tem vida íntegra não teme vozes vazias. Ele tem uma vida íntegra. Redes sociais e púlpito. 5 minutos aqui para a gente finalizar, que eu não quero partir para outra semana, queremos começar outra temática, né? Vamos lá. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Redes sociais e púlpito. O que está acontecendo hoje, irmãos? Muita gente está perdendo o propósito por conta das redes sociais. E é uma ferramenta importante. Eu estou falando para pregadores, para líderes, para gente que tem usado as redes sociais como uma ferramenta, mas tem muita gente se perdendo nessa situação. Por quê? Quem está lá nas redes sociais, ele vai incomodar as trevas, vai gerar comentários, vai dividir as suas opiniões, ou vai dividir opiniões. Vamos lá. As redes sociais amplificam o ministério, mas também amplificam os erros. Muito perigoso. Porque a gente está falando hoje aqui, pensa que está falando para 50 pessoas. E você não sabe, às vezes você está falando para centenas ou até milhares de pessoas, né? Dependendo do alcance. E aí, tem muita gente trocando unção por engajamento, verdade por likes. Como é que vai ficar esse recorte aqui, hein? Nos rios, ó, para os rios, essa frase, na hora que eu falar aquela frase de efeito, der aquele grito, tu grava bem, que isso aqui vai para os rios. Isso tem que viralizar. Aí a preocupação primária dessa pessoa, tem como alguém ficar 100%, digamos assim, natural, se eu souber que eu vou fazer alguma coisa que vai ficar gravado e vai para a internet? É muito difícil, irmão. Você vai atuar em algum momento. Você vai fazer alguma coisa visando, não a glória de Deus, mas visando os likes. E tem mais, tem ministério hoje sendo medido pela quantidade de seguidores que a pessoa tem. Se uma pessoa falou para mim, eu quero contratar pessoas para pregar aqui no congresso. Como é que você está escolhendo? Eu vou escolher pela quantidade de seguidores. Eu falo, não é mais que a pessoa tem o ministério bíblico, tem caráter, é pela quantidade de seguidores, é pelos likes que a pessoa tem, pela viralização, né? Vamos lá, para a gente finalizar. Sintomas, é uma armadilha da vaidade digital. Sabe o que acontece? A pessoa posta um vídeo agora e fica abrindo as redes sociais o dia inteiro para ver quantas curtidas e quantos comentários teve. Ela começou a se alimentar desse biscoitinho, a vaidade começou a se alimentar. É um risco que nós corremos, e nós queremos ser aceitos. Olha só o risco. Aí o ministério vai indo para segundo plano, começa a medir valor por seguidores, começa a ter ansiedade por visualizações, começa a ter competição ministerial online, postagens para autoexaltação. A vaidade que entra pelo celular destrói o que nasceu no secreto. O perigo de pregar para uma câmera, é que eu falei hoje, muitos pregam dizendo, sabe o quê? Vai cortar bem no rios? É rios que falam réus? Rios, né? Resultado, frases de efeito sem profundidade, teologia rasa, sensacionalismo espiritual, descontextualização bíblica, púlpitos cheios de cortes virais e vazios da palavra. Porque às vezes a palavra pregada não vai dar tanto ibope. Pegar um texto, ler o texto, explicar o texto, né?
aplicar o texto, não vai dar tanto ibope. Então eu preciso de algo mais sensacional do que isso. Eu preciso teatralizar o negócio, né? Vamos lá. Paulo expôs tudo, irmãos, sim ou não? Não. Segundo aos Coríntios capítulo 12, verso 2 e 4, diz que ele conheceu um homem que quantos anos? 14. Irmãos, ele teve uma revelação, ele guardou com ele 14 anos. Quando chegou no tempo certo, ele falou, conheci um homem, nem falou que era ele. Sabe o que é isso? Ele não mostrava demais a vida íntima dele. Irmãos, hoje em dia, até devocional está virando, não é, material para postagem na internet. A pessoa acorda de manhã, aí de vez em quando eu fico olhando e falo assim, gente, quem quer saber o que essa pessoa comeu de manhã? Está atingindo o nosso meio. Subida no monte, entreguei 10 cestas básicas hoje. Olha só, a título de quê? Gente que expõe a sua família constantemente. Estou dizendo você postar alguma coisa que você está querendo compartilhar, algo que vai ser produtivo. Líderes, tomem cuidado de não expor a sua vida secreta e privada, da sua família, uma coisa e outra, tudo bem. Momentos de intimidade, momentos secretos, gente que posta tudo que vive com Deus. Nem toda experiência com Deus é conteúdo. Isso aqui dá um conteúdo legal, hein? Isso aqui eu vou postar que dá um conteúdo top, vai dar muita curtida isso aqui, né? E uma das maiores doenças atuais, primeiro, sinais, vídeo de pregadores atacando uns aos outros, não existe. Teologia agressiva para engajar, vou escolher um tema bem polêmico e vou arrebentar com as pessoas para poder engajar. Olha lá como é que é o pregador, fala mesmo, olha lá, né? Discussões públicas desnecessárias, crítica para ganhar seguidores, porque é mistério que vem os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Irmão, sabe o que é isso? A armadilha da vaidade digital. A pessoa está sendo medida pela quantidade de seguidores que ela tem. Primeira coisa que a gente vê num pregador, vai lá olhar quantos seguidores, né? E esse aqui tem 1.500.000 seguidores, esse cara é bom, né? E o outro lá, o Zé Doquinha, não, o Zé Doquinha só tem 100 pessoas seguindo, mas quem são as 100 pessoas? Família dele, a igreja que ele está cuidando, pessoas que ele tem um raio de influência, de santidade na vida dessas pessoas. Não é a quantidade de curtidas, mas é o que você está fazendo com a influência, dons, ministério e aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Não importa para quantas pessoas você fala, o que importa é se para as pessoas que você fala, você está sendo uma influência de liderança que vai conduzi-las para o céu. Pode ser 5 ou 5 milhões, o que importa é você continuar fiel a Deus, obedecendo o que Deus colocou nas tuas mãos. Hoje pode ser 5, amanhã pode ser 5 milhões, mas você não muda, porque a tua maior preocupação não é a vaidade das redes sociais. É uma ferramenta importante? Sim. O que você pode fazer? Fazer coisas boas. Ter seguidores não é ter autoridade espiritual. Vou terminar aqui, irmãos. Pastor William falou terça-feira, eu sei que eu falei bastante aqui hoje. Terça-feira eu aprendi um princípio muito importante. Você pode ter talento, você pode até, de alguma maneira, não é, improvisar talento, mas ninguém improvisa unção. Quem tem unção tem. Deus deu, quem não tem, não tem. Você improvisa muita coisa, mas unção, chamado, ministério, vem do alto. Irmãos, existe uma ilusão da autoridade digital. Não, fulano tem 2 milhões de seguidores, mas será que é fiel? Noé pregou 120 anos, colocou a família dele dentro da arca. Sabe que a Bíblia diz que ele foi pregoeiro da justiça, um homem no qual Deus olhou do céu e falou, lembrou-se Deus de Noé. Temos que tomar cuidado, porque é comum atualmente influências sem altar, vozes sem cobertura, pregador que não tem pastor, não participa da ceia da igreja dele há muitos anos, não dizima na igreja dele, não dá feedback para ninguém, anda por aí, só Deus sabe de onde vai, para onde vem, e nós não sabemos e colocamos nas nossas tribunas plataformas sem caráter, e por aí vai. Os filhos de Seva tinham um nome, mas não tinham autoridade. E não dá para poder falar sobre isso. A rede ajuda o ministério, mas o que eu estou fazendo com as redes sociais? Exemplos saudáveis, eu finalizo aqui. Trechos bíblicos, devocionais curtos,
testemunhos edificantes, conteúdo cristocêntrico. Aí você vai ver que você vai perder seguidor. Ah, não, eu estou querendo ver fofoca do BBB. Ah, o que eu estou querendo? Fuxico, isso dá curtida. O que está dando curtida hoje? Vou fazer, vou produzir um material. Tudo é material para a pessoa. Até a vida privada é material, tem que produzir alguma coisa. Vai começar a pregar Bíblia, renúncia, cruz, ensinar a palavra, vai perder seguidor. Mas o importa, irmãos, é às vezes estar 0 na terra, mas 100% aprovado naquele que está sentado no alto e sublime trono. Redes sociais, tem muita coisa aqui, depois eu vou colocar para os irmãos. Só para finalizar, pense, o púlpito não pode se curvar ao algoritmo, nem todo alcance é aprovação de Deus. Deus unge pessoas, não perfis. Tem gente que perde seu perfil na rede social, irmão, fica desesperado, não é? Mas Deus ungiu a pessoa, antes de ser relevante online, seja aprovado no secreto. Likes não substituem lágrimas no altar. Que Deus abençoe os irmãos, que as redes devem ser ferramentas, não identidade, não é o que você é. O pregador não nasce no Instagram, nasce no secreto. Primeiro altar, depois púlpito, se necessário, uma plataforma. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você pode estar de pé nessa noite? Fique de pé. Nós finalizamos aqui, irmãos, foram 4 semanas.